Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos fortalece. Hoje a nossa aula vai ter um estudo, ele é interessante, porque na maioria das vezes nós não entendemos bem quando se fala de magia. As pessoas têm aquela ideia ainda do passado, ultrapassada, sem esse estudo atual, sem o conhecimento dos fluidos, das energias, das ondas, das forças eletromagnéticas da alma. Então, a maioria da pessoa ainda está apegado àquela história antiga. Então, o que é uma magia? Uma magia é um efeito do pensamento. É um efeito do pensamento. Toda vez que uma pessoa tem a inveja de alguém, é uma magia. É uma magia má, é uma magia perversa, é uma magia vingativa, porque a hora que ela vibra aquela inveja naquela pessoa, que ela olha com aquele olho gordo, ela causa um dano à sua ordem mental. E ela vai prejudicar aquela pessoa, quer pelo vestido que ela está usando, quer pela joia, quer porque ela passou perto dela, porque seu sapato era lindo, porque seu penteado estava lindo, ou porque alguém falou que ela era linda e maravilhosa. A outra já olhou com aquele olho gordo, e aí o que acontece? Aquela vibração vai até aquela criatura. Ela vai sentir. E essa vibração vai machucar o nosso perispírito. Vai machucar. Então, quando a gente fala a nível do evangelho, não tem inveja, não tenha ciúme, né? Não tenha rancor, não tenha isso, não tenha aquilo. Quando nós estudamos a ciência espírita, a profundidade da ciência espírita, então nós começamos a entender que a forma pensamento é que danifica, é que vai danificar. Vai danificar os nossos filhos, vai danificar a nossa obra se você estiver fazendo uma casa e ela ainda está lá no esqueleto e alguém passa lá e fala, olha a casa de fulana que ela está... E olha, com aquele olho ruim, com aquela inveja, ela impregna aquele local de uma vibração negativa. E isso é denominado uma magia negra. Aí, quando junta dois, três, quatro para rezar, fica pior ainda, porque aí é um conjunto de ideias, de pensamentos negativos. Então, nós espíritas, temos que começar a observar e entender os fluidos. Todo pensamento é um desejo, a emoção da pessoa e ela vai até nós. É por essa razão que nós vamos dizer sempre a necessidade do médium orar por ele, orar pela sua pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho. Se o médium hoje ele quiser vencer, construir alguma coisa, ele precisa orar muito por ele, orar para que aquele local, aquele ambiente não fique congestionado de vibrações negativas. Então, nós ainda, espírita, não estamos compreendendo a profundidade desse ensino. Porque quando uma pessoa, ela se preocupa com outra, ainda com a inveja, porque nós somos imperfeitos. Aí eu sou imperfeita, eu tenho inveja de fulano. Aí porque ela, eu estou fazendo uma magia para ela, porque eu quero o que é dela. Eu estou me intrometendo na sua vida e estou causando dano a ela. Então, em vez de eu me melhorar, eu estou causando danos ainda. Então, quando nós falamos para o médium, para de cuidar da vida dos outros, e todo o dano, toda a magia, toda a feitiçaria, todo o voodoo, tudo isso é o processo que cedo ou mais tarde retorna para nós. É de uma maneira simples, porque o fluido de uma magia, ou fluido de um voodoo, de qualquer coisa que você tenha feito de mal,
O dia que essa pessoa vai orar, que ela vibra por ela, as partículas suas vai voltar para você, que se chama bendita lei de retorno. E é isso que vai nos emperrar, neutralizar, impedir e nos causar determinados danos. Então, na visão do retorno, nós devemos cuidar de nós. O médium tem que cuidar dele. O dia que vocês compreenderem isso que eu estou falando, vocês vão viver felizes. Quando vocês cuidarem diretamente de vocês, cuidar dos vossos filhos. Porque nós iniciamos um pequeno trabalho no nosso lar, ainda sem voltar à agressão que está fora do nosso lar. Porque depois que nós deixar o nosso lar limpinho, organizadinho, bonitinho, cheiroso, nós já fizemos toda aquela limpeza, existe nossos parentes inimigos que reencarnam na nossa, que próximo de nós. E os parentes, por não ter, às vezes, uma educação nobre ou correta, eles continuam nessa vibração. Ou querem roubar, ou querem pegar aquilo que é nosso, ou querem nos causar dano, ou levantam falso testemunho. E assim vai as agressões sem precedente. E o médium tem que tirar isso dele. O médium tem que tirar. Então, o primeiro aprendizado do médium é dele mesmo. É tirar dele. É tirar toda essa energia negativa. Depois que ele conseguir essa harmonização, ele tem que tirar dos parentes. É os parentes que também são os nossos problemas. Fora o que nós já temos de inimigo, adversário um pouco mais distante. Mas os médios, eles têm que cuidar disso. Porque você imagina que aquele parente que não gostava do seu pai, que não gostava da sua mãe, que emitiu, eu tenho ódio de fulano, eu tenho raiva, e que eu não vou esquecer nunca e não vou perdoar nunca. E você acha que essa energia, ela não veio para você? E ela não vai, de alguma forma, recair sobre seus filhos? É lógico que vai. A fala é uma magia negra. A fala, o desejo. E se a pessoa não fala e ela pensa, será que tem diferença de falar e pensar? Nenhuma. A energia será emitida. Então, o médium ele tem um trabalho de socorro a ele e aos seus filhos de longa data. Ainda as magias que são feitas para o pai, para a mãe, aquelas pessoas que vingam, vingadoras, e que elas deixam essas energias sobre nossos bens, sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre os filhos que amaldiçoam, mães que amaldiçoam seus filhos, pai que amaldiçoa, vizinho que amaldiçoa, pessoas que falam, essa criança não vai prestar, essa criança vai virar bandida, vai virar assassina. Isso é uma magia negra. É uma maldição. Então, todo um trabalho do médium, ele é gigantesco. Gigantesco. Pode perguntar, Fabiana. Boa noite, Araci. Em relação a palavras vindas de mães, de pais, assim, amaldiçoando, que você não vai para frente, como que a gente poderia fazer para quebrar isso? É o mesmo processo. Então, eu iria pedir assim: vou fazer minha prece, minha rogativa, vou abrir minhas bacias, vou abrir todo o meu trabalho corretamente. E vou pedir para que a minha equipe de trabalho traga para a desagregação dessa matéria mórbida tudo o que minha mãe falou. Então, você vai pedir tudo o que sua mãe falou, a madrasta falou, o pai falou, o vizinho falou. É preciso que você vai no local.
Então, Kardec coloca com muita precisão que nós temos que ir no local aonde surge esse fluido. Então, se está na mãe, é na mãe que eu vou tirar. Se está no pai, é no pai que eu vou tirar. Se está no meu ex, eu vou tirar. Se está lá na minha infância, na minha mocidade, brigas de colégio, maldições de colégio, porque era a primeira da aula, porque era isso, porque era aquilo. Tudo isso vai influenciar na nossa vida. São energias intoxicantes. E são consideradas magia, feitiçaria, o que você quiser. Porque a magia ela é mais um pensamento. Quando nós falamos de feitiçaria, a feitiçaria nada mais é do que aquilo que a pessoa pega uma roupa e benze a roupa da criatura, e ela amaldiçoa aquela roupa. Pode amaldiçoar um brinco, pode amaldiçoar um colar, pode amaldiçoar uma aliança. Da mesma forma que pode abençoar uma aliança, pode ser amaldiçoada também. Não vai fazer diferença nisso daí. Se ela é de ouro, de prata, se é de cobre, se é de zinco. O que vai valer é a implantação do desejo. Então, nada mais do que o metal, que ele é aquele que junta e fica irradiando sobre aquilo. É isso que é magia. É isso que é feitiçaria. Então, precisamos entender isso daí. Então, quando nós falamos disso, de colocações também no reino dos animais, quando se faz um trabalho no reino dos animais, é a mesma coisa. Condensa aquele desejo no animal e leva para você. É uma transferência. Quer dizer, lança no animal a desgraça e transfere para você. Lança numa pedra e joga para você. Lança na tua roupa e joga para você. Então, o desejo, a vontade. Por isso que médium precisa estudar, para ele entender a força da alma. Nós temos a força de atração e repulsão. Então, toda vez que uma pessoa está brava com foniquito, ela envia essa onda. E quanto mais brava ela tiver, mais brava ela é irritada estiver, mais forte será esse fluido, mais denso. Então, ele vai bater em nós, vai nos atordoar, intoxicar, vamos ficar mal do fígado, do estômago, da cabeça e assim por diante. Então, o que médium tem que entender é que ele precisa cuidar da sua vida, do seu destino para cumprir a sua missão. Você voltou aqui para se evoluir. E não adianta você chegar lá e falar: ai, a minha mãe jogou maldição em mim e eu não consegui. Ai, porque minha vizinha jogou a maldição em mim e eu não consegui. A Gênesis vai falar que nós recebemos de Deus uma partícula, que nós somos capazes de dissolver tudo, limpar, higienizar, que é a nossa mediunidade. A mediunidade é a luz no caminho do médium. As pessoas que falam mal da mediunidade têm o objetivo de não deixar as pessoas evoluírem. Porque a mediunidade, ela é luz. A minha mediunidade, ela me permite buscar energias curadoras e benfeitoras espirituais para que eu possa velar por mim e pela minha família. Porque nós temos um erro muito grande ainda na doutrina primário, desde a época lá do povo caldeu, dos hebreus, lá do Egito, desde o tempo lá do fim do mundo, que é pedir para os outros. Ela pede para o padre rezar,
pede para o pastor rezar, pede para a mãe de santo rezar, pede para o dirigente rezar. Então, nós temos uma coisa antiga, velha, ultrapassada, que o médium, que é essa força de restaurar e reequilibrar a si mesmo. Então, nós temos esse passado. Eu não estou aqui julgando ninguém, não. Eu estou dizendo que nós trazemos esse passado. Porque o médium, se ele não sabe solucionar, ele vai buscar uma pessoa para ajudar. Não estou conflitando em nada. Eu estou dizendo que este método, ele é antigo. E nós temos que modernizar a nossa forma de trabalho. Por esta razão, o médium tem que desenvolver os seus protetores. Rogar a sua equipe de trabalho para que ele se liberte das formas pensamento. São as formas pensamentos que nos seguram. São o desejo da criatura que não nos deixa crescer. Você começa a trabalhar, o outro vibra para você não ficar naquele emprego. Isso é uma magia negra. Agora, se você não é capaz de se cuidar, você vai se ferrar. Mas é lógico. É assim que funciona. Isso é antigo. É antigo contra a humanidade. Porque o mal é fácil de fazer. O fluxo ambiental da Terra, ele é mais pesado, mais complicado. Então, a pessoa viva nesse fluido aqui, terreno, denso, pesado, ela faz o mal que está ali, está muito pertinho dela. Ela pensa e ela emite. É ter uma pedra do lado. Ela tem uma pedra, ela joga. O que é diferente de uma pessoa que trabalha com energia, ela trabalha com o branco, porque ela vai trabalhar com a energia luminosa. Então, ela vai ter que buscar na espiritualidade maior, pegar a energia luminosa e esparramar a energia luminosa. Então, o negro, ele esparrama a energia negra, escura, perversa, negativa, macilenta, pesada. O mago branco, que é o médium, ele busca a energia superior e faz com que essa energia toque ao seu redor, criando bem-estar, alegria, esperança, felicidade, prosperidade. Só que médium tem que entender isso. Porque quando alguém fala assim, ai, você tem uma magia negra, ele se desespera. Normalmente os espíritas se desesperam, de ordem geral. Acho que 99%. Ele não sabe o que fazer. Então, ele não sabe que ele tem uma força dentro dele, ele, a mediunidade dele, a sua equipe de trabalho, e que basta ele pedir. Eu quero desintegrar a inveja. Eu quero desintegrar o ódio. Eu quero tirar esse desamor de dentro de mim. Eu quero me libertar. Então, essa força redentora, ela é nossa. Então, é isso que é o cristianismo redentor. É o que é capaz de mudar, de modificar, de elaborar, de transmutar tudo isso. Então, nós vemos um passado tenebroso, de medo, de apavoramento, porque isso interessava as pessoas, nos causar medo do demônio, do Satanás. Quando nós chegamos na doutrina dos espíritos, quem é o bendito do demônio? São espíritos iguais a nós, maldosos, maldosos que se comprazem. Está lá na escala espírita. Espíritos imperfeitos, está lá na escala espírita. Então, eles se comprazem no mal. Quanto mais mal eles fazem, mais feliz eles fazem. Quanto mais eles impedem, feliz o fazem, junto com outros para fazer o mal. Então, e essa necessidade do espírito se compraz na maldade. E o espírito bom fica feliz em fazer o bem.
Então, a diferença é que um fica feliz em fazer o mal e o outro fica feliz em fazer o bem. Então, esse crescimento nosso é que é importante entendermos nossa capacidade de gerenciar os fluidos salutares. Isso é muito importante. Se você não pedir, você acha que vai cair do céu? Não. É necessário que eu ore e peça as energias universais, que ela transforme em mim toda essa energia positiva. Se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, passe para o lado de lá. O que é um monte? Poderia ser uma magia, poderia ser uma feitiçaria, poderia ser um empreendimento, poderia ser qualquer coisa que você pode tirar daqui e botar do lado de lá. E você pode desintegrar, você pode colocar no lixo. Então, quando nós não compreendemos a profundidade da doutrina dos espíritos, que é essa ciência, a ciência é aquela que nós podemos retirar o mal. Quando você vê a luz do Evangelho, você estuda com profundidade o Evangelho, você percebe isso. O que é a caridade? A caridade é fazer o bem. O que é caridade na visão espírita? É ser bom, é ser justo, é ser correto, é fazer todo o bem que você pode fazer. Mas como que você vai passar com esse seu bem se a sua estrada está suja? Se ali está macilenta de ódio, ou de raiva, ou de vingança, ou de desamor? É que quando nós ouvimos não jogar as pérolas aos porcos, quer dizer, não jogue o fluido curador, benevolente, na sujeira, na imundície. Então, quando nós conseguimos entender as parábolas do Cristo e os seus ensinos, fica muito fácil de trabalhar. Então, compreender a doutrina é de suma importância. Sabe? Então, tudo aquilo que a gente ouve falar assim, a doutrina não é magia, a doutrina. Não, ela não é, não, ela só explica. Claro que ela não é. Ela não é a magia negra, ela não é o feitiço, ela não é nada disso. Mas ela explica com profundidade as energias negativas que são os fluidos eletéricos. Aí a gente fala, nossa, um brau é escuro, um brau é macilento, um brau é isso, um brau... Por que que aquele bendito daquele umbral é assim, pegajoso, ruim? Porque a mente dos espíritos que ali estão, eles pensam isso, criam aquele lodo, criam aquela sujeira, criam aquela imundície. Como eles nada fazem de bom, as plantas são feias, tudo é feio lá. Por quê? Porque não tem uma vibração luminosa para criar a esperança, a fé, a bondade, a misericórdia. E por que que os espíritos vão lá socorrer? Porque precisa socorrer. Precisa socorrer. Então, quando esses espíritos adentram a nossa casa, nós temos que socorrê-los. Por essa razão, nós temos nossa equipe do lar, nossa equipe da casa, nosso trabalho familiar. Por quê? Quando nós somos invadidos pela maldade dos vivos ou dos mortos, nós precisamos socorrer o nosso lar. É isso que médio tem que estar atento. É para isso que serve a sua mediunidade. E a hora que você morrer, você tem que estar mais limpa possível,
com menos quantidade de energia negativa no seu perispírito, para você poder volitar. Que quando nós estamos sujos, perispírito impregnado de ódio, de paniquito, claro que nós vamos ficar aqui na Terra. Nós somos pesados, como que nós vamos subir? Não tem asa de anjo que nos leva para cima. Então, é isso que nós temos que compreender. Sou eu que vou me autolimpar. Sou eu que vou retirar toda essa toxina de dentro de mim. Então, quando vocês começarem a compreender, sem medo, mas compreendendo racionalmente o que é uma magia, o que é um feitiço, o que é um trabalho feito, seja ele qual for, e você estudar e compreender, você vai entender com profundidade que nada mais são do que fluidos mentais. E esses fluidos mentais acarretam dores e sofrimento para cada uma de nós. Então, é isso que é o estudo da ciência espírita e da mediunidade também. Respira profundamente. Vá até Deus. Deus, nosso Pai. Soberano, Senhor justo e bom. Que a sua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Derrame sobre nós, Senhor, a inteligência, a sabedoria, a cautela, o conhecimento. Rogo-te, Pai amado, permissão para retirar de mim toda essa energia coagulada, densa, pesada. Rogo-te, Pai amado, que os espíritos benfeitores me auxiliem. Rogo neste momento pelas energias solares, pelos espíritos sublimes que venham até a mim. Rogo as energias, Senhor das estrelas, como da lua, no nosso sistema solar, que se façam presentes, Senhor, e venham até a mim. E neste momento o templo onipotente se abra. Abra, Senhor, esse templo de amor no meu lar. Rogo ao grande Mestre Jesus, a toda a ordem crística, aos consoladores, ao Espírito de verdade, que venham, Senhor, até nós. Rogo carinhosamente, Pai amado, para que neste momento os espíritos elementares da terra, elementares das águas, elementares, Senhor, do fogo, elementares do ar, elementares da atmosfera, elementares da chuva, Senhor. Peço neste momento pelos espíritos elementares do vegetal. Rogo pelos espíritos, Senhor, do reino dos animais e dos reinos dos homens, que neste momento venham até mim toda a minha equipe de trabalho. Chamai, evocai os seus protetores. Não importa a sua religião, evocai na sua fé, evocai na sua esperança. Trazei-os até você, para que eles possam te auxiliar. Rogai que toda a sua equipe de trabalho venham até você, todos os seus protetores. Médium trabalha com a equipe máxima de protetores, todas as suas colônias espirituais, todas as suas atividades espirituais. E neste momento eu peço permissão para abrir, Senhor, as minhas bacias. Peço que seja específica hoje, para desmanchar, Senhor, a magia negra. Desmanchar
toda a maldade humana, todo sentimento mau e perverso. Preste atenção em mim. Evoque neste momento um grande tornado descendente como um funil, até o interior da Terra. Um funil. Gire para o interior da Terra, para você puxar toda essa energia em ciclamento que gira ao seu redor, que são energias mentais intoxicantes de vírus, bactérias. E neste momento, Senhor, eu peço permissão e giro, Senhor, esse tornado e puxo. Use a força de atração e puxe para o interior da Terra, ao magma da Terra, os vírus, as bactérias, os fluidos mentais, as magias condensadas, as magias empedradas, puxe as feitiçarias, puxe toda e qualquer coisa que neste momento venha na sua mente. Puxe para baixo. Use a sua energia e gire e puxe para baixo a 50 km por hora, 100. Gire e leva ao interior da Terra todo esse lixo, todo o lixo mental, todas as coisas malignas, intoxicantes, maléfica. Puxa a sua foto e quem? Puxa o seu endereço e quem? Puxa as suas roupas e quem? Puxe toda essa maldade naquilo que é seu. Puxe no seu uniforme. Puxe em alguma coisa que você use todos os dias para trabalhar. Peça para retirar essa toxina da sua roupa, dos seus cabelos, do seu ouro, da sua prata, da sua vestimenta. Lance para fora de todo o seu corpo físico essa forma pensamento acumulada na sua aura espiritual. Leve para o interior da terra e queime. Queima no máximo, como um vulcão dentro de uma lava, que ela vai queimando até voltar à partícula original novamente, do grande fluido cósmico universal. Transforme o mal novamente na pureza pura e limpa do Criador, do cosmos. Vai limpando toda essa maldade ao seu redor. Assim você vai trabalhar com toda essa energia na sua casa, naquilo que você trabalha, nas roupas, nos seus papéis, nos seus documentos, na sua loja, só o que está no teu nome. Não mexe com o nome dos outros. Não se incomode com o nome dos outros. Cada qual caminha para a sua evolução. Cuide da tua evolução. Puxe dos teus filhos. Puxe do teu lar. Puxe da sua faculdade. Puxe toda essa forma, pensamento, enciclamento que atinge você. Queima,
queima com profundidade, conhecimento que você precisa se libertar, desconsagrar, desmagnetizar partícula por partícula, até que ela volte ao átomo original, uma monopartícula original. Abra a bacia da lama astral. E neste momento peça para retirar de você ou dos seus filhos, se você está muito preocupado, que a lama astral absorva todo esse fluido mórbido, doentio, infeliz, dos cânceres, das lepras, das alergias, das toxinas, de toda e qualquer doença física dos rins. Vai pedindo neste momento que a lama astral passe por todo o seu corpo e possa sugar essa toxina dos seus órgãos, quer da sua mente, quer dos seus olhos. Vai retirando toda a sujeira dos seus órgãos, do ouvido, toda a toxina da arcádia, dos seus dentes, da arcádia dentária. Tira, retira de todos os seus dentes, da sua língua, do esôfago, da tiroide, paratiroide. Vai no seu zoom, vai tirando essa toxina acumulada. Vai no seu pulmão e tire. Passe no seu coração e tire a toxina. Qualquer trabalho que tenha sido feito no seu coração, no seu pulmão, lembra, você está trabalhando com a magia negra, quer dizer, fluidos densos e pesados. Então, peça para retirar tudo isso, aonde tem dor, aonde tem sofrimentos. Passe no seu estômago, baço, fígado. Vai trabalhando no seu corpo. Vai retirando toda essa toxina, toda essa doença. Passe nos seus rins, na bexiga, na uretra. Passe no seu intestino. Braços, pernas. Vai empurrando para fora a sua doença. Vai empurrando para fora a sua toxina. Toda a sua doença, trabalhe na sua doença. Passe nos seus filhos e tire a doença, tire a alergia, tire a virose, tire os vírus da garganta, de todo o corpo. Peça que passe no seu perispírito e retire também toda a toxina, porque a lama astral, ela é totalmente espiritual. Então, peça que limpe seu perispírito, o duplo etéreo. Vai retirando as amarrações, as magias, as feitiçarias, os vodus, ponto feito.
Não importa a emanação do pensamento, você retira. Não precisamos de nome nem de identidade. Apenas retire. Desintegra. Solva. Desmanche. Abra a redenção. Peça à sua equipe de trabalho que traga todos esses espíritos que gostam de fazer o mal, que gostam da magia negra, da feitiçaria, da maledicência, de criar doenças, enfermidades, vírus e bactérias. Se eles invadirem a tua casa, a sua propriedade espiritual, peça que a tua equipe de trabalho traga todos eles para a redenção. Todos os métodos, todos os mandantes, todo esse povo desocupado, inútil, vazio, que vão sendo retirados. Puxe todas essas falas, essas conversas, a companhia espiritual, essas falanges, vai retirando esses grupos de ataque, coloca todos na redenção. Peça neste momento que queime a 10.000 graus Celsius, 50.000 graus Celsius, que se torne cinza. Cinza. Precisa ser esterilizado. A maldade tem que ser retirada. E você tem a fonte do pensamento e do desejo para limpar e esterilizar. Peça aos raios, a força dos raios, para que neste momento esterilize no ar todos os vírus, todas as bactérias, todas as ideias malsãs, toda a força pensamento maléfica. Os raios são exterminadores do mal. Exterminam o mal. O som também é um exterminador do mal. As ondas sonoras, elas também limpam, desagregam as partículas. Vai retirando tudo isso, vai limpando, esterilizando a sua aura, esterilizando os seus pensamentos, você. Essa para você também ficar limpa, bonita, saudável. Retirando toda a toxina. É o pensamento, é tudo. Tudo se realiza pelo pensamento e a vontade. Vamos, neste momento, na regeneração e pedimos para recolher todos os espíritos caídos, combalidos, sofridos, doentes, enfermos. Todo esse povo que adentra, Senhor, a nossa casa, que vem em busca da luz, em busca da esperança. Que neste momento, Senhor, recaia sobre ele os fluidos curadores. Peço, Senhor, a força das águas, águas puras, águas cristalinas, que vão lavando, Senhor, limpando
para colocarmos fluidos curadores nas nossas bacias, fluidos curadores em nós, nos filhos, nos espíritos, em todo o nosso trabalho. Que recaia, Senhor, o fluido de arrependimento. Que caia, Senhor, o fluido de uma fé ardente, de uma fé vencedora. Dai-me a força na minha alma. Dai-me a fortaleza no espírito. Dai-me a coragem. Dai dentro de mim a força redentora dos 10 mandamentos. Dai-me, Senhor, as 12 virtudes para que eu possa distribuir. E neste momento eu peço permissão para levar todos os espíritos que estavam na minha casa, no meu trabalho, nas minhas ocupações, nas minhas atividades, aqueles que estão nas minhas bacias, para as colunas espirituais. E neste momento eu rogo, Senhor, a Poseidon, capitão dos 7 mares, que recolha todos os espíritos, todos os que adentraram a minha casa, da onde quer que vieram, da onde quer que estão nas minhas bacias, que vão sendo socorridos, Senhor, para as nossas colônias espirituais em alto mar. Rogo carinhosamente a mãe menininha do Grandoá, para que ela recolha todo o seu povo do candomblé, todos os médiuns, todos os trabalhadores, todos os caídos, combalidos e aflitivos, que porventura adentraram, Senhor, a minha casa, ao meu lar, a minha propriedade espiritual, que sejam levados para as colônias espirituais. Rogo neste momento a Pai João de Aruanda, a Maria do Congo, para que neste momento leve todos os espíritos que adentraram a minha casa, numa linha de Umbandã, que vieram buscar auxílio, que vieram, Senhor, em socorro, que vão sendo socorridos, os médiuns caídos, os médiuns perdidos, os médiuns angustiados, por aqueles que não cumpriram as suas missões, por aqueles que não realizaram, Senhor, seus compromissos terrenos, que sejam levados para as colônias espirituais, Senhor, dos espíritos, Senhor, socorrista, na linha de Umbandã, para que possam aprender, evangelizar-se, para reencarnar na Terra, com a dignidade e a honra necessária para cumprir a sua missão. Rogo neste momento pelas nossas linhas católicas, evangélicas, místicas, esotéricas, budistas, seja ela qual for, sim, que neste momento recolha todos os seus espíritos, toda a nossa família católica, toda a nossa família evangélica, toda a nossa família budista, cigana, aonde quer que nós tenhamos vivido. E se esses espíritos vêm até nós, do nosso lar, que neste momento todos esses espíritos, Senhor, religiosos,
possam levá-los para as colônias, hospitais, prontos socorros educandários, para que abram os seus olhos à luz, que desperte o amor verdadeiro e que possam retornar para cumprir as suas missões, quer religiosas, Senhor, quer o compromisso necessário, que retornem como verdadeiros cristãos, Senhor. Rogo ao Espírito de verdade, para que neste momento o recolha todos os espíritas, todos os médios falidos, médiuns caídos, médiuns perdidos, todos os espíritas, Senhor, que neste momento vai recolhendo todo este grupo, Senhor, que se perdeu, não se preparou para cumprir as suas missões, que deixou-se cair, Senhor, nas impurezas da alma. Nós te pedimos misericórdia por todos os espíritas, por todos os médiuns. Abençoa, Senhor, os dirigentes. Abençoa, Senhor, o evangelizador. Abençoa, Senhor, aquele que ensina. Abençoa aquele que orienta. Abençoa o meu lar, Senhor. Abençoa a minha família. Fazei com que todos possam crescer com a dignidade e a honra. Assim, Senhor, eu encerro nosso trabalho de socorro, de assistência, nosso trabalho fora da caridade. Não há salvação. E nós pedimos que este raio de amor, todo este raio cósmico, a energia crística, puxe para você os raios cósmicos superiores, as energias do Cristo, dos cristãos, de toda a ordem trabalhadora. Evoque o anjo guardião, seu e da sua família, e peça que todos da nossa família possam crescer. Que seja uma reencarnação de bênção, uma reencarnação de prosperidade e luz. Roga que abençoe os médios nos lares, nossos filhos. Rogue a proteção do seu lar, da sua equipe de trabalho, dos espíritos benfeitores e amigos. Faça o seu círculo de proteção. Fecha com uma bolha fluídica o teu lar, a sua propriedade, as suas atividades, seu carro, sua moto, tudo que estiver no seu nome, você proteja, proteja. E neste momento o templo de amor e luz se fecha. Neste momento eu fecho todos os meus trabalhos, todas as minhas bacias, todas as minhas atividades espirituais. E rogo aos meus protetores que velam por mim e que eu possa estudar numa escola, aprender, me melhorar, estar com meu anjo de guarda, com a minha família espiritual. Abençoa, Senhor, a minha tarefa. Abençoa a minha missão.
me auxilie a estudar e compreender. Fazei de mim um verdadeiro espírita. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa hora, por mais este momento. E assim nós encerramos nossas atividades espirituais desta noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.